nossa palestra é Destruindo o Casamento em 10 Atos. Fala de novo. Destruindo o Casamento em 10 Atos. Esse é o tema da nossa palestra. E queremos convidar a cada um de vocês a de novo fazer uma avaliação. O tempo inteiro nós precisamos diagnosticar, deixar claro, fazer uma avaliação sobre o nosso comportamento para que a gente possa tomar atitudes diferentes. A gente identifica, a gente avalia, não é só para achar a coisa podre ali no meio, mas para a gente mudar de direção a forma como a gente tem conduzido o nosso casamento. Então nós vamos falar agora sobre destruindo o casamento em 10 atos, João Carlos. E é você fazendo uma reflexão, quem sabe você vai ter uma percepção diferenciada do seu próprio casamento. É isso que nós queremos agora junto com vocês. Porque muitas vezes, e eu acredito que a maioria das vezes, nós vamos levando o nosso casamento à destruição, mas no nosso coração não é isso que nós queríamos. Talvez no seu coração não é isso que você queria. Mas sem você perceber, e nós dizemos dentro da ciência, da psicologia, inconscientemente, você vai destruindo o seu casamento. Então é uma reflexão que nós vamos fazer com você. E você vai o quê? Você vai fazendo as suas continhas aí. Você vai olhando para o seu casamento. Você vai olhando para a sua família. Você vai olhando para você tentar discernir. E depois você vai juntar com a sua esposa, com o seu esposo, para que vocês possam depois dialogar e entender, a partir dessa reflexão, o que talvez realmente está acontecendo na sua família. E que talvez o seu casamento está indo para o buraco, está se destruindo, está se desconstruindo. Primeiro a gente quer dizer para vocês que é uma manifestação realmente inconsciente. Por quê? Porque nós temos hábitos na nossa vida. Hábitos que a gente não precisa pensar muito para falar. Nós chamamos então esses hábitos de memória não declarativa. Você não precisa ficar falando para ter atitudes. São coisas que você vai fazendo, que você não tem consciência plena do que você está fazendo. Nós chamamos de hábitos. Esses comportamentos que são hábitos, nós vamos fazendo, nós não nos damos conta deles. E eles influenciam, então, no nosso casamento. Coisas bobas, coisas pequenininhas, que vão, então, destruindo o casamento. Nós vamos falar, então, primeiro os 10. Quais são os 10, ó? Olha, os 10 direto? Nós vamos falar os 10. Então fala você, depois meu nós amor. vamos falar um por um. Vamos combinar assim? Então nós vamos falar os 10. Guardem aí. Talvez os 10 aí você não vai guardar, mas já fica registrado. Olha lá. Número 1. O pai de todas as coisas. Esse é o primeiro. Destaque especial que o padre já falou aqui na parte da manhã. Não ter Deus como centro. Número 2. Não procurar a sua cura pessoal. Número 3. Não acreditar no casamento. Número 4. Não perdoar. Número 5, não construir amizade com o cônjuge. Número 6, não namorar. Número 7, não dialogar. Número 8, não priorizar o outro. Número 9, a mentira. Número 10, não ser tolerante com as dificuldades e diferenças do outro. Então esses são os 10. E agora nós vamos começar. Esses são os 10 mais. Pode ter mais? Pode. Mas nós separamos esses 10 inicial aí com vocês. E achamos que talvez esses 10 aí pode contribuir para você analisar, diagnosticar, talvez onde que está, o que pode estar acontecendo. Eu não ter Deus no coração, não ter Deus na minha vida, não ter Deus consequentemente no casamento. Então, olha gente, no mundo secularizado que estamos hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, essa apatia de Deus
essa desconstrução de Deus no mundo, isso vai refletindo dentro do nosso lar. Talvez hoje você não tem mais aquele hábito de ler a Bíblia. Você não tem o hábito nem de rezar um Pai Nosso, nem de fazer o sinal da cruz. Porque isso, ao longo de um tempo, isso foi se desconstruindo diante da sociedade. Hoje nós podemos falar que a sociedade, e ela se posiciona assim, ela é laica. Ela não se posiciona. A sociedade hoje, principalmente a nível de Brasil, ela se posiciona assim. Ela não acredita em Deus. Isso, o que vai acontecendo isso dentro da minha família? E às vezes eu não percebo isso. Hoje eu não rezo, amanhã eu não rezo. Deus vai desaparecendo no meu coração primeiro. Porque não é primeiro na vida da família. Não é. Você não consegue enxergar isso. Primeiro Ele vai sumindo no meu coração. Eu não vou tendo mais intimidade com Deus. Eu não vou mais me posicionando como filho de Deus. Eu não percebo Deus, olha a percepção, como meu Pai. Eu fico vivendo aqui na terra os meus atos como um filho órfão. O que acontece isso, gente? Isso é muito perigoso. Se eu não tenho pai para dizer para mim, para me conduzir, para me apontar um caminho, se eu não tenho pai para ser referência, se eu não tenho pai que me chama a atenção, eu começo a colocar a minha pessoa como ponto de referência. É o que eu penso, é o que é certo. É o que eu faço, é o que é certo. Eu sou a referência agora no mundo. Vou dizer uma coisa para vocês. Lembra da minha história que eu contei na parte da manhã? Eu não tive uma família que me levou para Deus, então eu não tive hábito. Eu não tive esse hábito bom. Eu não sabia o que era ir para a igreja todos os dias, principalmente final de semana. Não tinha esse hábito. E muito menos de rezar. Então depois que eu fiz essa experiência com Deus, isso ficou grande dentro de mim. Mas com o tempo, a gente às vezes vai deixando isso um pouquinho apagado, um pouquinho meio de lado. Mas olha o que aconteceu. O João Carlos, que por sinal quero contar um segredo para vocês. Dia 6 de agosto vai ser ordenado como diácono. Dia 6 de agosto ele vai ser ordenado como diácono. Diácono permanente. Graças a Deus na nossa diocese. E aí, eu digo para vocês, o João Carlos lá em casa é assim, porque eu sou só um pouquinho meio dispersa, assim, meio elétrica. Eu sou calma, tranquila, vocês estão vendo. Vocês não perceberam isso, né, gente? Sou uma pessoa muito light, uma pessoa tranquila, quase não falo, sou muito delicada, um charme elegante. Vocês viram, vocês estão percebendo isso, né? O João Carlos, ele é uma pessoa centrada. Ele é uma pessoa... Quase. Tentando. Mas ele é mais tranquilo. Se você abre meu guarda-roupa, o que vocês vão encontrar? Um pouquinho de bagunça. Quando abre no guarda-roupa dele, tudo mais organizado. Então vocês estão vendo a diferença já, não tá? E o que acontece na oração? João Carlos acorda todos os dias às 6 horas da manhã para rezar, antes de ir para a missa. Ele se prepara para receber Jesus. E eu, como sou uma pessoa desorientada, que já acordo querendo fazer coisas, e já acordo desesperada para viver um monte de coisa, ele me organiza um pouco, ele me puxa um pouquinho para Deus, ele faz esse papel. E se você também vive isso, verifique aí se você pode puxar a sua esposa, se você pode puxar o seu esposo, e seja humilde, porque eu reconheço essa minha dificuldade. E olha, gente, isso não veio somente da minha própria experiência de vida que eu tive com Deus. Isso é importante demais. Você ter a sua experiência verdadeira e profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Isso com certeza vai mudar a sua vida. Mas eu tive um caminho dentro da minha casa também. A minha mãe, todos os dias, quando eu acordava, eu via minha veiazinha lá sentada. Chama a véia de véia, tá, gente? Minha véia sentada, com a Bíblia na mão, ela fazendo sua oração de manhã. Quando eu ia dormir, eu via a minha mãe também, a minha véiazinha lá sentadinha, fazendo sua oração, entregando a noite dela, o dia dela para Deus.
A minha mãe que introduziu dentro da nossa casa a palavra de Deus. A minha mãe que apontou Deus para nós. Então eu tive uma referência ao contrário da Luísa. Isso me ajudou? Isso facilitou e tem facilitado a minha vida? Com certeza. A Luísa, ela tem que se esmerar 10 vezes mais do que eu. Porque eu tive dentro da minha casa exemplo. Eu tive. Isso para mim não é tão difícil. Porque se eu tenho 52 anos de idade, na verdade 30 anos, eu vi minha mãe fazendo isso. Eu tive um exemplo. E quando eu fui embora, gente, de Ipatinga para Belo Horizonte para poder estudar, para ganhar a vida, para ser alguém na vida, a única coisa que minha mãe falou para mim: meu filho, busque uma igreja, se fixe dentro de uma igreja, ali você vai ter tudo e Deus vai cuidar de você. E foi assim que eu fiz. Eu busquei a igreja. Então, eu tive um referencial. Então, as coisas foram facilitadas para mim. O contrário da Luísa. Não é porque a Luísa não queira, não goste de Deus, não ame a Deus. Por sinal, quando eu rezo, eu tenho experiências profundas com Deus. Só que é um negócio meio vapt-vupt. Eu não consigo ficar 2, 4 horas lá assim. Não consigo por causa da minha agitação. Eu tenho que entender isso. Você também tem que entender o seu jeito de ser. Eu me esforço para estar mais, viu? Eu sei que eu fico voando, mas eu luto para estar ali. Eu luto para me rezar, mas quando eu tenho, Deus é profundo comigo. Agora, você já imaginou? Se você não dá importância, se você não se esmera, você vai esquecendo. É isso que você tem que começar a compreender. Não seja tolo, não seja ingênuo. Se você não criar um hábito de oração, e se você não pedir para Deus, para que Deus possa agir, você ter uma experiência pessoal com Ele, qual que é a tendência? É você se afastando dEle. Você não vai se percebendo, você não vai se enxergando-se filho de Deus. Então você não coloca Deus na sua vida. Não seja ingênuo, isso acontece. E o mais bonito, que quando a gente leva Deus para a nossa vida pessoal enquanto casal, a gente consegue expandir isso para os nossos filhos. Deus é o centro da nossa casa. E a gente gostaria de dizer para vocês o que Deus faz quando Ele é o centro. Nós não fazemos grandes orações não, com as crianças. Não é isso, também quando for preciso a gente reza junto. Mas lá a gente faz Deus ser o centro da nossa vida, rezando com eles na hora do almoço. Vamos rezar. Não, moção. Vamos começar desde o início. Aonde, homem? Quando acordamos, meu amor. Ah, tá bom, desculpa. Nós vamos tomar café da manhã. Você Sim. esqueceu? Tá? O que a gente faz no café da manhã? Primeira coisa que a gente faz, nós preparamos o café para os nossos filhos. Eles vêm tudo agitados para sentar, para meter a mão no pãozinho. Calma, vamos agradecer a Deus. A primeira coisa, vamos agradecer a Deus. Agradece a Deus pela noite, pelo dia. Isso nós fazemos. Então, pelo pão que Ele nos dá, por alimento que Ele nos dá, nós fazemos com os meninos. Aí depois vem o almoço. Deus, Ele faz toda essa dinâmica, Ele participa da dinâmica da nossa casa, de tudo que nós vamos fazer, de qualquer compra, de qualquer coisa que nós vamos possuir, de qualquer coisa que nós tivemos que vender, de qualquer atitude que nós vamos tomar. Deus é o centro das nossas atitudes. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Uma das nossas filhas, numa dessas nossas orações, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, ela chegou perto de mim, da Luísa, e falou assim: uai, mas como assim Deus está dando para a gente essas coisas? Eu acabei de ir agora com a mamãe no supermercado, eu vi mamãe comprando todas essas coisas, eu estava com ela, eu coloquei tudo dentro do carrinho, como que Deus deu isso para nós? Vai dormir com esse barulho. Eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar com essa menina? Eu falei assim: filha, Deus deu saúde para mim e para a Luísa.
Se nós não tivéssemos saúde, nós não conseguiríamos trabalhar. Então Deus nos dá saúde. É Ele que traz saúde para mim e para Luiz. É Ele que nos impulsiona com alegria para estarmos trabalhando. E você pode ter certeza, meu filho, Deus toca o coração daquelas pessoas que ficam mais necessitadas de buscar a gente, e a pessoa lembra que precisa de uma ajuda psicológica, e lembra da gente. Você pode ter certeza que quem tocou o coração daquela pessoa e trouxe ela para dentro do meu consultório, do consultório da Luísa, foi Deus. E veja bem, Deus deu saúde para aquela pessoa e deu dinheiro para aquela pessoa. Ao ser atendida, ela vai pagar, e pagando o dinheiro chega. Na verdade, quem fez todo esse movimento aí, minha filha, foi Deus. É por isso que eu agradeço a Ele. Vocês estão entendendo? Esse é o primeiro ponto, é o ponto-chave. Sem Ele, todos os outros vão dar errado. A nossa diferença, eu e João Carlos, não é que a gente é psicólogo. Não. Não é a psicologia que nos motiva a ser melhor. Não digo que ajudou muito. Claro que ajudou. Mas não é porque nós somos psicólogos. Não é porque nós somos boas pessoas. Não é isso. É muito mais do que isso. Porque Deus, Ele é o centro da nossa existência. Nós escolhemos Deus para ser tudo na nossa vida. E finalizando, meu amor, eu vou contar a minha história para vocês. Vocês lembram da mulher grandona, loura, olhos verdes, que eu sonhava em ter, em casar? Vocês lembram? Gente, isso era o meu sonho. É a minha mulher ideal. Hoje uma loura me chama atenção. Uau! E ela sabe disso. Eu até acho bonito também, falo com que bonita. E de vez em quando a Luísa vê uma morena, uma loura, fala assim, moço, uma loura lá. Porque ela sabe disso, porque eu partilhei isso com ela. Hoje loura me chama atenção, por quê? Eu criei uma mulher ideal para mim. E muitas vezes, gente, eu corri atrás dessa mulher ideal. Mas o que a vida foi me ensinando, e Deus foi me ensinando através da vida, que no final já, eu finalizando, tentando escolher qual que seria a melhor pessoa para a minha vida, eu cheguei à conclusão, gente, que não seria uma mulher loura para mim a melhor pessoa. E eu pedi para Deus, Senhor, a pessoa que vai estar do meu lado, ela não precisa de ser inteligente, ela não precisa ter 1,80 m, ela não precisa de ser loura, e ela não precisa ter olhos verdes. Ela tem que ser de Deus, ela tem que ser sua, porque o caminho que eu quero seguir é com o Senhor. Então nenhuma mulher vai aguentar a minha pessoa se ela não for de Deus. Eu tenho certeza que se eu casasse com qualquer pessoa que não fosse de Deus, meu casamento já ia pro beleléu. Eu descobri isso e eu pedi para Deus, Senhor, que seja uma mulher de Deus. E graças a Deus, com todos os limites, eis a morena de cabelo cacheado, linda, que está aqui. Ela tem uma mãe, frente. Olha só. Ó, esse cabelo que vocês estão vendo aqui é falso, aqui, viu? Ela não, gente, vou contar só para vocês, tá? Ela não é loura, não tem olhos verdes, mas a mãe dela é loura e a mãe dela tem olhos verdes, tá? Pois é, mas eu sou essa mulher linda que consegue ficar do lado dele e aguentar às vezes a chatice dele também. Aguenta. Né? Porque agora vem o segundo, que tem a ver com as nossas chatices. O segundo é não procurar a cura interior. Se você quer destruir seu casamento... a cura pessoal. Pessoal, desculpa. Se você quer destruir seu casamento, fica como você está, viu? Não mexa com nada, fica quietinho. Eu sou ave torta. E pau que nasce torto, morre torto. Olha, eu vou contar rapidinho que eu sempre conto para todo mundo. Quando eu comecei a namorar com o João Carlos... Não comecei, não. Quando a gente foi fazer caminho para entrar na Canção Nova, a gente tem um processo, 2 anos de caminho. Eu sempre conto isso porque é muito engraçado, né? E tem 2 anos para a gente fazer esse caminho, a gente escreve carta, e tem todo um processo que a gente vem, né, para participar, para a gente ver se a gente realmente vai casar com a Canção Nova, carisma, e se a gente tem um carisma. Né? É um ano de discernimento. E nesse ano a gente passa por muito processo de oração e de cura. Eu vinha com esse homem para cá, chegava aqui, o povo começava a rezar para ele.
E a oração para o João Carlos era assim: Senhor, obrigado por esse homem maravilhoso. Quero te agradecer porque todas as pessoas que passam por ele é como se fosse uma árvore frondosa. E que várias pessoas sentam-se abaixo dele, onde vai descansar. Muito obrigado, Senhor, por esse homem com cajado na mão. Cajado na mão. Aí depois eu falava, não, que maravilha, que maravilha. Aí vai eu. Botava, vem cá. Você vai... Aí Luísa sentava. Sentava pra mim. Aí juntava umas 3 pessoas. Cura, Senhor! Liberta, Jesus! Liberta essa pessoa! Tira todo o mal! Eu olhava Cura assim... essa mulher, Senhor! Eu olhava assim, mas que coisa é essa? Que é isso? Aí voltava para fazer oração para ele de novo. Jesus, estou vendo um homem maravilhoso. Eu só ficava de olho. Eu já ficava até com medo, meu coração até tremia na hora que chegava a hora de eu sentar. Próxima vez que eu vinha, sentava de novo. Cura, Jesus, Senhor, tira tudo que é ruim. Liberta essa mulher de todas as amarras. E eu só olhava, que amarra. Aí eu descobri que ele tinha passado 10 anos de terapia. E 10 anos chorando e Deus curando de cura interior. E naquele momento eu estava iniciando o meu processo. Se a gente fica parado e se comparando, como vou passar por como se eu fosse pior, como se eu fosse menos do que ele, eu estaria presa e agarrada. Não fique preso. Não tenha medo de ser ajudado. Não tenha medo de ser curado. A gente tem medo de crescer, porque se a gente crescer, a gente precisa assumir com responsabilidade a nossa vida. Se eu for ser curado, eu vou amadurecer. Muitas vezes eu quero ficar nessa condição de criança, de vítima, de imaturo. E isso é muito triste, porque teve uma etapa na minha vida que eu devia ter vivido isso, que era a minha infância e uma parte da minha adolescência. Mas agora eu sou um adulto, eu preciso de assumir minha vida com responsabilidade, eu preciso de assumir meu casamento com responsabilidade. Então tem muita coisa dentro da minha história de vida que faz com que eu me fixe a minha infância, com que eu me fixe na minha adolescência e não me deixa caminhar como uma pessoa madura nessa vida. Amores, Letícia fala isso na exortação apostólica. O Papa fala que nós temos então velhas feridas. Essas velhas feridas são etapas do desenvolvimento que não foram bem organizadas. Por exemplo, a criança que se fixa nesse lugar de egocentrismo e que ela traz para a vida adulta esse posicionamento de querer que tudo seja feito para agradar. Então, se não faz uma coisa que você gosta, se não faz algo que te agrada, você logo acha que tudo está ruim, porque você é o centro do relacionamento. Isso é uma criança. O adolescente que se rivaliza o tempo inteiro, que ataca o tempo, é o do contra. É aquele do contra. Você quer, meu amor? Não quer. É o opositor, né? Você quer, meu querido? Não quero. Eu quero isso aqui. Então, fica se opondo o tempo todo e rivalizando um com o outro. Há teorias que dizem que nós, inconscientemente, trazemos aqueles esquemas que nós vivemos com a nossa família, primeira, com os familiares da família extensa, para o relacionamento aqui a 2. Esses esquemas então são montados a partir de esquemas que nós vivemos com a nossa família que não foram bem resolvidos. E que todos nós precisamos ser curados para que esses vieses que são próprios nossos, pessoais, não interfiram de forma tão negativa no relacionamento. Gente, hoje o que eu mais tenho pedido a Deus para Ele me curar. Meu pai era machista. Mulher para ele não era nada. Mulher para ele era uma coisa. Mulher para ele era para cuidar dele e fazer filho dele. Essa era a concepção de mulher para o meu pai. E vocês não acham que isso não ficou um pouco dentro de mim, como raiz, como uma herança? O que eu mais peço a Deus é eu deixar de ser machista. Por quê? Eu quando ajudo a Luísa na casa, olha que coisa impressionante. A Luísa arruma a casa, a Luísa trabalha igual eu trabalho lá fora. Chega dentro de casa, a Luísa faz almoço, ela cuida dos meninos, dever de casa dos meninos. Aí todo mundo lá fora assim, é mais do que obrigação da mulher. Aí quando eu chego e alguém sabe
Porque quando eu cheguei lá em casa, ajudei meu filho a fazer dever de casa, lavei um prato, todo mundo fala assim, nossa, eu queria ter um marido desse. Ai, maravilhoso. Ai, que maravilhoso. Nossa, marido igual a esse não existe, Luísa. É mais do que minha obrigação. Mas o mundo machista faz com que as pessoas pensem assim, e nós aqui, homens, tá, homens? Acho que nós estamos fazendo muita coisa. Muita coisa, nossa. Aí eu fico assim, 2 anos sem fazer nada, né? Porque eu ajudei um dia o meu filho, já fiz demais. É assim que eu vou me sentindo. Essa construção machista dentro de mim, eu peço muito a Deus para poder me libertar disso. Nós estamos vivendo talvez um relacionamento infantil, como nós estamos dizendo aqui. Você está trazendo talvez muitas questões que você ainda não resolveu da sua própria história de vida. Então nós estamos convidando vocês a não terem vergonha e não se acharem piores, porque vocês precisam ser curados. Nós precisamos, e eu vou dizer para vocês, até quando vocês precisam ser curados? Até quando sempre? Até sempre. Nós precisamos ser curados até lá no final da nossa vida, quando a gente estiver já fechando o olho. Porque eu sempre também gosto de dizer isso, e que o padre disse isso hoje. Quando nós estivermos para morrer, lá, deitado, o que na verdade ficará é a quantidade de amor que a gente deu, e a quantidade de perdão, portanto, que a gente deu. Não é o carro, não é nenhuma aquisição que nós teremos. E para amar é preciso ser curado. Próximo. Não acreditar no casamento. Gente, olha, se você não acredita, você não sustenta. Você não tem um para que sustentar-se. Se você não acredita que o seu casamento ele é possível, para que eu vou lutar? Que disponibilidade eu vou ter para poder lutar? Aonde eu vou conseguir força para poder me sustentar nesse casamento? Mas pelo contrário, se eu já entrar no casamento, não deu certo, eu separo. Se a separação estiver no seu dicionário, você pode ter certeza, primeiro conflito que você tiver, você vai falar isso. Você vai querer separar. Lindo que o Papa João Paulo fala, que ele fala assim, ó, quem não se decide a amar por para sempre, quem não se decide a amar para sempre, é difícil que possas amar de veras um só dia. Quem não se decide a amar para sempre, de veras ele não conseguirá amar por um só dia. Nós temos que decidir para sempre. Eu não acreditar no amor, gente. Eu não acreditar no casamento. Eu via os meus pais brigando. Gente, eu já vi meu pai colocar o revólver na cabeça da minha mãe. Mas nem por isso eu desisti do casamento. Nem por isso eu desacreditei no casamento. Nem por isso eu confiei que Deus me daria uma pessoa para mim. E foi por causa disso que eu fiquei minha vida inteira buscando essa pessoa. Porque eu sempre acreditei no casamento. Não desistam. Isso. Não desistam. Lute. Lute, porque a nossa luta, ela é grande. E a gente não pode desistir. Agora, veja bem. O que o mundo tem dito para nós? O casamento já faliu. Não existe casamento na humanidade. É isso que o mundo tem dito para nós o tempo inteiro. Isso que vocês estão fazendo, isso é balela. Isso, vocês são a minoria hoje que vocês estão aqui. Estão fazendo com que a gente acredite que essa luta vai ser em vão. E muitas vezes eu me posiciono assim no mundo, porque eu não acredito no casamento. E pode ser por muitas vezes eu não acreditar, é porque eu tive o meu pai e a minha mãe como exemplo de um casamento não muito bom. E fez com que eu não acreditasse mais no casamento. Então, se eu já venho com essa postura de não acreditar no casamento, eu vou ser a primeira pessoa a destruir esse próprio casamento. Porque eu não vou lutar por ele. Vocês estão compreendendo? O próximo. Vamos próximo, meu amor. Não perdoar. Ficar magoado, nós ficamos todos os dias.
Porque faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte, o conflito faz parte do casamento. Quem aqui não tem conflito nenhum? Levanta a mão quem não tem conflito nenhum no casamento. Levanta a mão. Que não tem nenhuma discussão, que não passa por nenhuma dificuldade no casamento. Levanta a mão quem não tem. Porque o conflito faz parte, porque nós somos diferentes, porque nós temos outra história, porque a dinâmica é complicada. E a sociedade tem feito isso também com a gente. Agora, nós temos conflitos, e esses conflitos fazem com que a gente fique magoado e decepcionado o tempo inteiro com o outro. E esses conflitos, Luísa, têm soluções. Nós precisamos de acreditar nisso também. E uma das soluções é isso. Se eu estou magoado, eu preciso de perdoar. O único remédio para a mágoa é perdão. Olha lá no consultório, é assim. Chega a mulher e fala assim pra gente: meu marido é um cachorro. Acaba comigo todo dia, o homem não me compreende. Ele fica jogando na minha cara todo dia, me criticando. O homem, eu não estou aguentando mais olhar para a cara dele. Sabe o que ele fez? Comprou um carro sem me avisar. Sabe o que ele fez? E vai falando do homem. Eu e o João Carlos só olho, o olho só vai crescendo. Cachorro, cretino. Deixa ele chegar aqui, safado, sem vergonha. E a gente vai criando a imagem do homem. Aí, chama o cachorro. Entra o cachorro. Entra o cachorrão lá. Né? Senta. Vamos conversar, cachorrão. Começa o cachorro a falar. E aí, homem, por que está acontecendo? Ah, não sei. Sabe que eu faço tudo para agradar ela. Comprei o carro que era sonho dela. Fui lá, comprei tudo. Tudo que ela sonha, essa mulher, eu faço. E agora ela está dizendo que eu não partilho nada, né? E a gente vai começando, mas moça, você tem que partilhar com ela. Você sabe que é uma coisa que tem que partilhar. Não pode ser assim tão individualista. O casamento é uma partilha contínua. E a gente vai conversando. Mas olha, aí a gente vai percebendo que não tem informação nenhuma. E aí o coração meu e do João Carlos vai o quê? Tendo misericórdia por aquela pessoa. E aí o que a gente quer dizer para vocês? Que quem escuta, quem acolhe, quem escuta de verdade, é capaz de compreender. E quem compreende é capaz de ter misericórdia. O que acontece com Deus com a gente? Ele nos conhece tanto, Ele sabe tudo de nós e por isso Ele nos ama dessa forma. Justamente porque nos conhecem. É preciso entender, é preciso escutar, é preciso entender e assim perdoar. Olha, vou ensinar um segredo para vocês. Vocês vão ficar a vida inteira descobrindo uma faceta do seu marido, descobrindo uma faceta da sua mulher. A vida inteira vai ser assim. Cada dia, cada ano, você vai percebendo uma coisa de bom, uma coisa de ruim nessa pessoa que está do seu lado. Mas as coisas boas vão te edificar. Mas aquelas coisas ruins que você vai descobrindo, você vai se decepcionando. E dependendo da decepção, você vai ficar machucado. Você vai ficar machucado. Porque isso faz parte do relacionamento a dois. A tensão entre nós é muito grande. Essa tensão. Então isso vai gerar sofrimento. Isso vai gerar um sentimento. Isso vai gerar uma dor e vai gerar uma mágoa. Eu estava vendo o padre falar aqui. Você dali. Vendo o padre. E eu falava assim, ai que vontade de falar sozinha sem o João Carlos. Ai, que vontade. Eu não queria que o João Carlos estivesse aqui. Então eu li o pensamento dela. Você também pensou isso, homem? Aquela hora que eu te falei, você viu, Luísa? Luísa, você viu, olha. E o padre falava? O padre fala, ele fala pra cá, ele vem pra lá. E ele seguia a dinâmica dele, não tinha... Só tinha o Espírito Santo, graças a Deus, isso. Né? Agora, conduzindo ele. Com a gente aqui, é uma luta danada. Por quê? Porque eu fico doido pra falar, porque eu sou desesperada. E o João Carlos... Ele fica doido para me falar, para Luísa, para. Falta quase me dar um chute. Aqui, ó, fazer assim, ó, para, né? De vez em quando ele faz assim comigo, para me parar. Porque, gente, não é fácil. O relacionamento é igual isso aqui que vocês estão vendo. E a gente não esconde de vocês. Vocês estão vendo como é o nosso relacionamento. Eu sou ansiosa, falo. O João Carlos fica doido para falar, não deixa o homem falar. Aí, daí a pouco, ele fala, né?
E eu entro nele. E a gente não quer que vocês tenham uma imagem de perfeição de nós. Para vocês entenderem que vocês não são perfeitos, que vocês são limitados e nós também. E a nossa luta é igual, equiparada à de vocês. Vocês são humanos. Vocês não são anjos. Vocês são humanos. E humanos diferente um do outro. Diferente na sua sexualidade. Diferente na sua história de vida. Então, vai criar tensão. E isso machuca. Isso dói. Amar dói. Amar dói. E se essa dor me afastar do meu cônjuge, eu tenho uma solução para ela. Eu tenho um remédio. Perdão. Vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho. O quinto, não construir amizade. Seja inimigo dele. Fica disputando com ele aí. Tudo que um fala, o outro fala, fica discutindo. Que isso aí vai ser uma maravilha para acabar com o casamento de vocês. É um remédio certo, uma pílula. Esse daí, então, é o que mais machuca. Você não construir amizade. Agora, o que é construir amizade? Gente, é uma partilha. Porque muitas vezes eu e a Luísa nos damos muito bem aqui, perto de vocês aqui. Nós partilhamos muito. A Luísa é minha amiga. Eu partilho a minha vida com ela. Eu partilho o meu trabalho com ela, o que eu vivi no meu trabalho, o que eu vivi dentro da minha paróquia, o que eu vivi as nossas finanças. As nossas finanças. Nós vamos partilhando a nossa vida. Eu integro ela dentro do meu viver. Quando eu tenho alguma coisa que eu preciso contar para alguém, alguma decepção que eu vivi, a primeira pessoa que vem no meu coração é meu amigo. O meu amigo é o João Carlos. Eu ligo para ele: mozão, você não sabe o que aconteceu. Eu vou contar essa, Luísa. Essa aí quem conta sou eu. Eu 11 horas da noite dormindo. Ele conta isso sempre. 11 horas da noite eu dormindo. E essa bendita aqui fazendo pós-graduação em Belo Horizonte me acorda no telefone. Bate o olho lá. Eu tenho a percepção boa do telefone, tá, gente? Eu descobri que eu estava com o telefone. Então, eu olhei o telefone. Luísa. Eu liguei. O que houve, mozão? 11 horas da noite. Mozão, tem um homem aqui na minha frente me cantando. Que isso, Luísa? Você está ficando doido? Tem, mozão. O cara está me cantando aqui. Eu falei assim: Luísa, o que eu vou fazer aqui em Patinga, você em Belo Horizonte? Nem de avião não dá para me chegar aí para bater na cara desse cachorro. Então, mozão, dá um jeito de você driblar esse homem aí. Ah, mas eu estou vindo para cá, indo para lá. Eu falei assim: mozão, conversa com o gerente, conversa com o garçom. Eu dei um monte de ideia para ela. Ela falou assim: então tá bom, eu vou me virar aqui. Ah, se nós não tivéssemos amizade. Sua cachorra, ele está cantando porque você deu bola para ele. Se você não der bola para ele, com certeza ele não te cantava. Você se engraçou para ele. Com ele é a amizade, é a confiança. A confiança que nós temos um no outro foi criada a partir de muita luta. A partir de quê? De partilha que a gente tem. E olha, João Carlos sabe de mim e não joga na minha cara os meus erros, da minha história. Aqui, desde o namoro, tá? Desde o namoro. Nós colocamos como meta nossa: vamos ser amigos um do outro. E isso nós fomos construindo. Agora, se você quer desconstruir e destruir, não faça amizade. Seja inimigo. Seja inimigo. Não faça amizade. Fica os dois brigando dentro de casa o tempo inteiro. Não construa amizade. Poxa, você casou com uma inimiga? Eu acredito que não. Eu acredito que o que fez você encontrar foram uma série de qualidades. Foi algo que você olhou nela e acreditou que poderia ser uma pessoa para você envelhecer junto. Amores Letícia fala isso, que coisa linda que o Papa fala. Ele fala assim, que o casamento é um relacionamento de pertença, onde nós nos dispomos a viver e a envelhecer junto. É isso, ficar velho junto. E se você não construiu essa amizade, nós queremos convidar vocês a construir a partir de agora. Qual é o remédio? Conversar e não julgar tanto assim. Eu falo tudo para o João Carlos, até coisas que eu não falaria para outra pessoa, porque hoje nós já temos tamanha intimidade, que eu falo dos pensamentos que vem à minha cabeça. Que é cada um, só vocês, que não precisa saber. Que não precisa saber, porque ele é meu amigo. E hoje nós temos esse nível de intimidade. E a gente convida vocês a fazer esse exercício de partilhar tudo.
e pôr em comum. Não dialogar, que a gente já está falando agora. Já está falando. Porque a amizade, o diálogo, ele promove a amizade. Agora, o dialogar, gente, é em todos os âmbitos da vida. Nós precisamos de conversar. É o exercício de conversar. Olha, eu nunca vi meu pai conversando com a minha mãe. Nunca. Vi os dois sentados. Minto. Os últimos anos da vida da minha mãe, quando ela estava morrendo, meu pai conversou muito com ela conversou muito com meu pai. Foram os 10 últimos anos da vida dela. Mas eles ficaram 50 anos casados, 40 anos, eu nunca vi diálogo entre eles. Então eu não aprendi o que é dialogar. O diálogo desarma ciúmes. Ele desarma insegurança. Ele desarma falta de tudo no casamento. Não, o diálogo, Luísa, ele me faz entrar na sua vida, me faz perceber pertencente à sua vida, o diálogo faz com que a gente construa uma história junto. Essa é a beleza do dialogar. E o mais importante é que a gente pode dialogar em várias dimensões do nosso relacionamento. Várias. Uma delas que nós temos falado muito. Batido muito nessa tecla. O diálogo sexual. Nós temos falado muito sobre isso. Os casais não se conhecem sexualmente. Não sabe o que um gosta, o que o outro gosta. Porque eu não sei quem falou, o João Carlos diz isso, eu não sei quem falou para vocês que vocês têm que ficarem mudos. Antes, no durante e o depois. Vocês sabem de quê? É um murmúrio. Mas ninguém sabe o que está acontecendo. Faz coisa que não gosta, faz coisa que não. Faz coisa que não gosta. O dialogar, eu querer entender o que ela gosta, o que está bom para ela. Gente, eu tenho que perguntar para minha esposa se o que eu fiz agradou a ela. Nós estamos falando a nível sexual. O que eu fiz foi de agrado dela. E ela, na confiança comigo, vai falar assim: foi bom, mas isso aqui não foi bom não. Isso aqui sim foi bom, mas isso aqui não. Espera o momento certo, se você não quiser falar naquela hora, naquele momento. Veja bem, quando a Luísa fala, né, como é o nosso diálogo sexual, a mulherzada fica assim: eu queria ter um homem desse. Fica que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Já mandaram até um WhatsApp para ele, da boca dele é carnuda. Falaram para ele: nossa, que boca carnuda. Olha, mas eu sinto muito decepcionar as mulheres. Eu sinto muito decepcionar as mulheres. Eu sou bom de cama para ela e com ela. Esse é o bom de cama que eu sou. Você sabe por quê? Quem me ensinou a ser bom de cama? Ela me ensinou a ser bom de cama. Por que ela me ensinou a ser bom de cama? Ela tem dito para mim tudo o que é bom para ela. Então o que eu faço? Eu faço o que ela gosta. Eu não vou ser bom de cama? Com certeza. Em cada ato sexual que nós temos, vocês podem ter certeza. Não vamos falar que são todos, não. Nós conversamos, nós refletimos depois. Nós colocamos os pontos nos is depois. E olha o que a igreja diz, tá, gente? A igreja é muito sábia nesse sentido. Ela nunca vai dizer para a gente o que nós temos que fazer um com o outro. Nunca. O que é da nossa intimidade ali entre quatro paredes. Mas veja bem, ela coloca uma vírgula. Eu nunca vou dizer o que vocês têm que fazer entre quatro paredes, vírgula. Mas o que vocês fizerem, vocês têm que fazer com amor, com respeito, não tratando o outro como objeto. Então existem princípios também. E existem princípios cristãos também. Homens, não tem coisa que a mulher mais odeia, é de ser tratado como coisa. A mulher, o que ela mais quer, eu estou atendendo um casal e a mulher está com depressão e tomando medicamentos fortíssimos. E ela percebeu que ela perdeu o desejo, a libido. E ela não tem desejo mesmo de ficar com o marido. E o marido me procurou porque ela nunca tem nenhum prazer. Orgasmo. Não tem orgasmo. Ele me procurou dizendo assim: eu não estou mais querendo ter um relacionamento com ela, porque eu não vejo que tem nenhum tipo de prazer e ela me procura para estar com ela. E essa mulher me procurou e disse assim para mim:
O meu prazer é estar com Ele e me sentir amada e poder amar, independente do grau de orgasmo que eu tenho que ter. E eu digo para vocês que as mulheres querem é amor, muito mais do que prazer. Muito mais do que isso, a mulher quer isso. Então o que ela, aí eu disse para ele, mas ela quer o que com você, com esse ato sexual? E ele compreendeu e falou, obrigado que eu não tinha entendido o que a minha mulher precisa. Eu vou para casa, vou estar com ela sim quando ela me procurar, mas eu vejo que eu tenho que dar para ela muito mais do que isso. Ela está buscando a minha presença amorosa. Homens, as mulheres não gostam de ser tratadas como coisa, como objeto. Elas gostam de ser amadas. Para mim poder dar o que ela precisa, eu preciso de conversar com ela, perguntar para ela o que ela quer. Então isso é através do diálogo. Olha, você pode ter certeza, vocês não escutam isso dentro de uma novela. Vocês não veem isso no cinema. Porque eles não estão interessados a falar isso, instruir vocês desse jeito. O diálogo ele é importante. O diálogo sexual também é importante, para que eu possa descobrir o outro na sua integridade, na sua totalidade. O que é bom para ele, o que não é bom para ele. E muitos problemas sexuais, vocês podem ter certeza, que acontece dentro de um casamento, é pela falta de diálogo. Oitavo. O oitavo é não priorizar o outro. O outro não é prioridade para você. Tudo é prioridade. O seu jogo. O seu futebol. Não estou dizendo para não jogar futebol. O homem precisa às vezes de ter o esporte dele. Nós estamos sendo radicais. Não é isso. É você não priorizar estar com a sua família, com sua esposa. E também a mesma coisa a mulher. Ela priorizar várias outras pessoas, várias outras coisas do que o esposo. Ele se sente desvalorizado, ela se sente desvalorizada e não consegue se entregar plenamente no relacionamento. Ela não se vê pertencente a. Se eu não me preocupo, não priorizo o outro não se sente com valor. O outro não se sente valorizado. O outro não se sente integrado dentro dessa família. Vocês estão entendendo aí? Então se eu quero destruir meu casamento, é eu não priorizar esse bendito. Não priorizar o outro. Ao outro, 9. Estamos chegando, hein? Só falta mais 2. 9. A mentira. Meu Deus do céu. Tem pessoas que mentem tanto que é um transtorno. É uma doença que ele acaba acreditando na própria mentira que ele tem. Nós temos pessoas que nós atendemos que têm compulsão a mentir. Coisa simples ele tem essa compulsão. E normalmente é porque ele não quer desagradar a outra pessoa. Então, para não desagradar, ele mente para organizar uma forma dele ficar bem e sair bem dessa situação. Então nós dizemos para vocês que a mentira, ela vai minando a confiança. Ela vai fazendo com que, muitas vezes, a gente não se entregue também ao relacionamento. E vivam mais ou menos. A mentira, o contrário da mentira, é você ter transparência, é você se abrir, é você confiar, é você partilhar. É você estar livre nesse relacionamento. Agora, diante de uma sociedade que nós não temos mais hoje em quem confiar, porque ela mostra o tempo inteiro da política e economia, que nós não podemos confiar em ninguém mais. Então, isso muitas vezes, às vezes vem da minha história familiar, mas também vem de uma estrutura macro, fazendo com que eu não acredite no outro, e eu venho mentindo também nos meus relacionamentos. Eu não vivo, olha, uma pessoa que exercita a mentira, muitas vezes, ela vai viver com um papel duplo. Ela vai ter dupla personalidade aí. Olha, eu vou dizer para você, o cérebro não foi feito para mentir. Eu sempre falo isso. O cérebro, ele foi feito para a verdade. Se eu perguntar para você nesse momento, você que está sentado, você que está em casa, você que está aqui, eu pergunto para você, diga o seu nome completo. Você não pode dizer seu nome completo, você tem que dizer um nome de mentira. Eu falo, diga seu nome completo. E você diz, para você dizer esse nome completo, primeiro, para dizer mentira, você tem que pensar no nome completo verdadeiro.
Se eu digo, fala o nome da sua mãe, para você dizer o nome da sua mãe, para você falar mentira sobre o nome da sua mãe, primeiro você pensa em quem? Na mãe de verdade. Na mãe, no nome dela. O cérebro foi feito para a verdade. Nós somos feitos para a verdade. Nós somos filhos da verdade. E filhos da verdade, com certeza, tem que ter comportamento da verdade. Então o que acontece? Nós gastamos uma série de mecanismos para mentir. Porque nós temos que lembrar da verdade primeiro para depois falar mentira. E depois, para manter essa mentira, nós temos que garantir como? Difícil. E veja bem, que você aí, mentiroso, quantas vezes você tem que estar atento às suas mentiras, ser coerente com as suas mentiras, para você não ser incoerente com ela. Você o tempo inteiro tem que ficar articulando aí na sua cabeça, o que eu disse a última vez, na minha última mentira, porque eu tenho que estar articulando o tempo inteiro a minha mentira. Ou sofrimento, ou escravidão. Não é livre. 10º, não ser tolerante com as diferenças e dificuldades do outro. Porque as nossas dificuldades vão ser, gente, não tem jeito. Não tem. Vou contar uma coisa, João Carlos, posso falar? Pode, meu amor. Falar de dificuldade é comigo mesmo, né, gente? Né? Eu tenho essa agitação, né? E graças a Deus eu não tenho vergonha de dizer sobre ela. E o João Carlos, ele tem que suportar às vezes isso. Ele tem que suportar às vezes a minha desorganização. E eu tento, olha, minha casa não é essa bagunça toda. Não, a gente luta, a gente luta para ser melhor. Porque a gente também não pode sentar na dificuldade e falar, tá pronto, é acabado. Não, eu estou lutando, viu? E muito já consegui, como o João Carlos já falou. Mas o João Carlos tem que suportar. Eu perco chave, gente. O meu nome é dificuldade com chave. Nunca sei onde está a chave. Luísa, cadê a chave? Sobrenome. Meu sobrenome é cadê a chave? Luísa, cadê a chave? Esse é meu sobrenome. Onde eu estou, eu coloco a chave por causa da desatenção. Coloco a chave e vou embora. O João Carlos, Luísa, cadê a chave, minha filha? A chave do carro, Luísa, cadê a chave? A chave de casa, Luísa. Chave de casa, Luísa. A chave do consultório, Luísa. Você já pensou se esse homem não tivesse paciência comigo? Entendem? Também eu tenho que ser tolerante com as dificuldades dele, porque ele tem também. Ele é muito certinho. Viu a diferença? Ele coloca a chave sempre no mesmo lugar. Eu tenho um chaveiro. Não, quer dizer, nós temos um chaveiro. Mas ela nunca lembra que tem um chaveiro lá perto da cozinha que nós colocamos a chave. Ela esquece que tem um chaveiro. Ele tem dificuldade. Chaves, né? Ele tem dificuldade. Né? Ele tem a dificuldade dele porque ele é certinho demais. Tudo tem que ser muito certinho. Eu entrei na vida dele para aceitar e entender essa dificuldade dele. E ao mesmo tempo que beleza, o João Carlos mudou muito. Também com a minha presença na vida dele. Olha, o que eu tenho me esmerado, eu enxergar o movimento dela, eu perceber as qualidades dela, mas principalmente perceber os defeitos que ela tem, e que muitas vezes eu percebo que ela está lutando pelo defeito, com o defeito, ela tem lutado o defeito, e eu ter que ficar parado aqui e esperar ela mudar. Gente, isso só em Deus eu consigo fazer isso. Porque é muito difícil. Porque a vontade que eu tenho é esganar. E já pensou se o João Carlos ficasse 24 horas, Luísa, o chão está sujo, Luísa, coloca isso aqui no lugar. Luísa, isso aqui, o tempo inteiro essa cobrança é terrível, é sufocador. A cobrança é sufocadora. Então nós precisamos entender essas dificuldades. Entender. Para a gente mudar. Então, as nossas diferenças, se eu não for tolerante, isso dificulta o nosso relacionamento. Bom, vocês viram então, esses aí são todos os pontos que são destruindo o casamento em 10 atos, em 10 comportamentos. Também é verdade, então, construir o casamento em 10 atos, e nós queremos terminar com vocês assim. Primeiro, ter Deus como centro. Segundo, a cura pessoal. Terceiro, está disposto a não desistir jamais.
Quarto, perdão. Quinto, amizade. Sexto, namoro. Sétimo, diálogo. 8, priorizar o outro. 9, a verdade. 10, ser tolerante com as diferenças e dificuldades dos outros. Bom trabalho! Bom trabalho para vocês. Bom esforço, como nós estamos tendo. Espero que vocês saiam daqui, não olhando para nós e falando assim: meu Deus, que casal maravilhoso, meu casamento é uma meleca mesmo. Eu fui lá e vi que coisa maravilhosa, tanta gente perfeita. Espero que vocês saiam daqui acreditando: meu Deus, como eles são iguais a nós, estão lutando. E que vontade de lutar como eles. Vamos lutar. Vamos lutar, levanta, vamos lutar, fica de pé. Vamos lutar. Vamos ficar em prontidão. E vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa força. É como nós começamos, né? É pelo Espírito. E nós vamos terminar também que é pelo Espírito que Deus também vai fazer com que a gente lute e acredite no casamento. Qual é o primeiro ponto? Ter Deus como centro. Vamos de novo, gente. Qual é o primeiro ponto? Mais uma vez, mais forte. Qual é o primeiro ponto mais importante? Então pega na mão do seu cônjuge aí. E você vai declarar então, para que Deus seja o centro do seu casamento, do seu matrimônio, da sua família. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Diga para ele: toma tu a direção. Sim, Senhor, toma a direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Erga o braço agora e clama: podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!